Scott Ritter, bem-vindo aqui, meu caro amigo. Obrigado por ajustar sua agenda para mim. Antes de falarmos sobre a probabilidade de um ataque ao Irã e se acontecer, como seria, você pode nos dizer o que devemos saber sobre esse disparo ucraniano de um míssil bem dentro da Rússia e se o governo britânico teve alguma participação nisso? Bem, antes de tudo, as pessoas têm de entender que isso é muito mais sério do que um ataque a uma instalação da indústria de defesa russa. A instalação de Votkинsk é a principal da indústria de defesa russa. É o lugar onde a maior parte dos mísseis nucleares estratégicos é montada lá, é a usina de montagem final e também é onde muitos dos mísseis táticos são fabricados. Se você fosse escolher, sabe, os 5 principais instalações importantes da indústria de defesa na Rússia, Votkинsk definitivamente estaria entre as 5 principais. E algumas pessoas, como eu, diriam que é a número 1. Então, atingir isso não é como atingir qualquer outro alvo. Outra coisa que precisamos fazer antes de falar do ataque é contextualizar. Isso é exatamente o que a Rússia dizia que não queria que acontecesse em dezembro de 2021, quando apresentaram projetos de tratado ao ZEUA e à OTAN. Vladimir Putin disse a Biden, especificamente, que o que mais temiam nessa aventura com a Ucrânia era que vocês posicionassem capacidades de ataque com mísseis de longo alcance em solo ucraniano. E a Ucrânia fica como um punho fechado no estômago da Rússia, bem ali. E se vocês colocarem mísseis ali, a Rússia fica literalmente indefesa. Nenhuma de suas defesas foi construída para responder a isso. E Biden fingiu prestar atenção, mas depois menosprezou o assunto. Os russos não estavam agindo no vácuo. Os Estados Unidos se retiraram do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário em 2019. E uma das coisas que os russos temiam antes disso era que os EUA instalassem 2 bases, uma na Polônia e outra na Romênia, o Aegis Ashore, com o lançador Mark 431, supostamente para disparar mísseis antibalísticos. Mas num navio, o mesmo mecanismo é usado para lançar mísseis Tomahawk. E os russos disseram, vocês poderiam simplesmente lançar Tomahawks daqui, isso não é o que queremos, isso é desestabilizador. Disseram, não se preocupem com isso, nós nunca faríamos isso. Uma semana depois de sairmos do tratado INF, lançamos um Tomahawk de um lançador Mark 41 do tipo Aegis Ashore. Então os russos disseram, não, vocês não vão poder fazer isso na Ucrânia. E se lembrar, os britânicos e os franceses enviaram o Scalp e o Storm Shadow, 250 quilômetros para os sistemas britânicos e franceses, e nós enviamos os Atacombs, 300 quilômetros para os sistemas. Para os Estados, não, usam contra o nosso território. E inicialmente impusemos uma restrição. Então, não os usam contra a Ucrânia ou na novos territórios disputados. Mas então, em setembro de 2024, Joe Biden e Keir Starmer falaram sobre autorizar a Ucrânia a atacar em profundidade. Foi então que os russos responderam, se vocês fizerem isso, nós vamos usar armas nucleares contra vocês. Sem rodeios. Será guerra nuclear. Então fingimos que eles estavam blefando. Em novembro, a administração Biden disse, vocês têm nossa permissão para atacá-los em profundidade. E os russos estavam se preparando. Foi quando a CIA informou ao Congresso que havia 51% de chance de guerra nuclear. Pessoal, isso não é fake. Não é apenas gente alarmista dizendo tenham medo. 51% de chance, a CIA informando membros senhores do Congresso. Só a chegada do Trump, quando o candidato dizendo vou revogar essa ordem, foi provavelmente o que impediu essa guerra. Mas agora o Trump fala em enviar Tomahawks para a Ucrânia. Tomahawk, justamente um míssil que preocupava os russos. Ele nunca foi realmente sério sobre isso, mas agora vamos ao seu ponto. Entraram os britânicos. Os britânicos têm uma produtora, Millennium, sediada no Reino Unido com um centro de produção em Abu Dhabi. E eles trabalharam com os ucranianos para criar algo chamado FP5 Flamingo. É um jeitinho de contornar as linhas vermelhas russas sobre mísseis Tomahawk e Scalp. Atacar como Storm Shadow seria proibido, porque isso é supostamente um míssil ucraniano, mas não é. Os britânicos o fizeram, os britânicos o projetaram, foi feito de um jeito que, veja bem, dá para fingir que os ucranianos o montaram. Os ucranianos estão produzindo isso. Mas o motor é o que costumava ser produzido em Zaporozhye, numa fábrica de motores. Essa fábrica foi arrasada. Então, de onde eles estão tirando os motores? Não da Ucrânia, estão sendo recondicionados fora da Ucrânia.
O propelente do motor foguete sólido usado para lançar o Flamengo é produzido na Dinamarca. Os dinamarqueses admitiram abertamente que estão produzindo propulsor para foguetes sólidos. Os alemães fornecem a orientação e o controlo, e os britânicos dão o financiamento e a direção. E os Estados Unidos fornecem inteligência, o mesmo pacote de inteligência que usamos para guiar os drones deles para indústrias de defesa russas ou residências de Vladimir Putin, foi usado para guiar Sotevodkensk. Agora, se coloque na posição russa. Aquilo que disseram que não podia acontecer, acabou de acontecer. Isto muda o jogo. Os russos não só têm que responder de forma a eliminar o Flamengo, como o atual governo ucraniano não pode continuar existindo, a Ucrânia do jeito que está não pode existir, porque se a guerra acabar do modo que Donald Trump quer, você congela esse governo com suas capacidades militares, que agora incluem alcance estratégico feito pela NATO e rotulado como produzido na Ucrânia. É tudo mentira, é uma situação muito perigosa. Estou esperando para ver como os russos vão reagir. O que você espera que o Kremlin faça? Eles têm que fazer algo militarmente, certo? Bem, eles dizem que já fizeram. Afirmam que imediatamente dispararam alguns mísseis Kinzhal contra instalações de produção na Ucrânia. Os russos sabem o que está acontecendo. Existem instalações de produção na Alemanha, a dinamarquesa, que já foi admitida, a República Tcheca provavelmente está recondicionando motores, alguma fabricação provavelmente acontece na Polônia, e na Ucrânia haverá uma linha de montagem final. Mas, veja bem, segundo alguns conselheiros próximos a Vladimir Putin, como Sergei Karaganov, já se argumenta que é hora de atingir a Europa, e esse argumento está sendo feito. Não sei se Putin vai apertar o gatilho ainda, mas outra consequência é que isso mina a confiança no papel americano como mediador, porque agora parece que os EUA estão apenas arrastando o processo até a Ucrânia obter capacidade de ataque de longo alcance. E então isso seria congelado como parte das garantias de segurança quando a guerra acabar. Totalmente inaceitável para a Rússia, é uma pílula de veneno. A Rússia não poderia aceitar, porque aceitar seria render las, que esta conseguir por ser instalação Z. Você tem alguma dúvida sobre o envolvimento da CIA? Nenhuma dúvida, de jeito nenhum. A CIA está metida até o pescoço, assessorando o programa ucraniano de drones. A CIA e o MI6 estão trabalhando juntas. Isso faz parte de um plano Sabmint do MI6 chamado Manter a Ucrânia na luta. É isso que Volodymyr Zelensky vem dizendo. Me dê a capacidade de atacar em profundidade e eu levarei os russos à mesa. Então, esse é um plano Sabins britânico, mas é a CIA, ou seja, os Estados Unidos, que desenvolve o pacote de alvos, e é a CIA que entrega esse pacote direcionado, provavelmente indiretamente através da Palantir, na Alemanha, para os ucranianos quando Woodcroft e Kushner se encontrarem com os russos. Que eu acho que será em Genebra muito em breve, e não tenho certeza, por causa das duas negociações em curso, uma com o Irã e outra entre a Ucrânia e a Rússia. Os russos vão confrontar ela sobre o que é CEFAS? Duvido. O ângulo Witkoff-Kushner angle is an economic angle. E o principal ponto de contato ali é Kirill Dmitriev, que é que está por aí promovendo esse plano de 7 pontos, que se parece bastante com o plano dos Estados Unidos de dominar e controlar economicamente a Rússia nos anos 90, ou com o plano do Biden de março de 2011. Não entendo por que os russos não conhecem a própria história, porque eu sei a história deles melhor do que eles. Porque, quando eu olho para esse plano de 7 pontos, penso, não, isso é o tipo de capitulação econômica que conseguimos de vocês nos anos 90 e que tentamos novamente em 2011 e que vocês rejeitaram na época. Por que vocês alguma vez aceitariam isso agora? Mas é isso que eles estão debatendo agora. As coisas militares entre exércitos serão feitas por canais diferentes. Há canais militares semelhantes ao que foi usado para fornecer aos EUA o chip de orientação da tentativa de assassinato contra Vladimir Putin. A CIA e o SVR russo têm canais paralelos e tenho certeza de que essas mensagens também serão enviadas. Uau! Vou mudar para o Irã agora. Pela sua experiência, observações e fontes que você consultar, você acredita que um ataque dos EUA ao Irã é inevitável? Essa é complicada, juiz, porque politicamente o presidente se colocou numa situação bastante delicada.
Logisticamente, ultrapassamos o ponto em que seria confortável parar essa guerra. Se não atacarmos, estaremos literalmente desperdiçando uma oportunidade logística, porque as defesas aéreas que montamos na região foram retiradas. Muitas delas vieram, por exemplo, da Ásia. Um sistema THAAD veio da Coreia do Sul. Um sistema Patriot veio da Coreia do Sul. Alguns vieram de Guam. Então, retiramos nossas defesas no Pacífico. Lembrem-se de Taiwan e da China. Também retiramos nossas defesas na Europa. Ninguém quer falar sobre isso, sobre reforçar guerras no Oriente Médio. Mas não podemos manter isso para sempre. Em algum momento, esses recursos terão de voltar para casa. E outra coisa, pré-deslocamos um monte de recursos militares, não só aeronaves, mas combustível e armamentos. A logística, de novo, é crítica. Durante a Guerra do Golfo, sabe, chamávamos isso de tip fiddle. E uma vez que, em outubro de 1990, a decisão foi tomada de ir à guerra, irreversível, porque já havíamos começado a empurrar tanta força militar para frente que não dava para desligar o interruptor. A mesma coisa aconteceu em 2003. Mesmo que não quiséssemos invadir o Iraque, tivemos que fazer de lo porque o sistema já estava em movimento. Receio que isso seja o que está acontecendo agora. A única boa notícia é acho, e venho apostando nisso, eu já falei sobre isso, já contei isso a outras pessoas. Os generais têm de analisar isso. Ouço que os generais agora estão dizendo, chefe, não podemos fazer isso. Quer dizer, podemos entrar, podemos bombardear, mas não vamos alcançar o resultado que você quer. O senhor está nos dizendo que a mudança de regime tem de ocorrer, e nós estamos dizendo que não sabemos se podemos realizar isso. Também dizemos que não sabemos se conseguimos suprimir todas as capacidades balísticas deles e que podem disparar alguns salvos que causem danos, atingir Israel e nos atingir. E, sabe, podemos enfrentar uma luta longa e brutal do tipo que o senhor disse que não queria nos ver envolvidos. Então, estamos avisando. Se ordenar que entremos, talvez nunca saiamos de lá, podemos ficar presos numa guerra que vai durar para sempre e, sabe, os militares ficam fora da política, mas a insinuação é que o senhor vai pagar um preço alto nas urnas. Qual seria o objetivo militar? Eles não vão tirar o Ayatollah do poder. Se o matarem, será substituído por alguém mais jovem e da mesma linha de pensamento. Eles não vão provocar uma revolução nas ruas, só vão unir o povo iraniano em torno do governo e expor Israel a consequências potencialmente devastadoras. Concordo com tudo isso. Concordo que isso tudo é potencial, mas eu traria a resposta da CIA. Maduro e a Venezuela. Porque, sabe, antes de derrubarmos o Maduro, havia pessoas, algumas são meus grandes amigos, que foram à Venezuela. Há 5 milhões de milicianos venezuelanos que iriam para as ruas defender o Maduro até a morte. Quer dizer, Maduro está bem trincheirado, é a mesma coisa. A CIA comprou todo mundo, a CIA estava muito convencida. E a CIA estava certa. Tenho ouvido que a CIA acredita num desfecho semelhante no Irã. Sabemos que os israelenses obtiveram acesso profundo à guarda revolucionária, tinham informações de alvos inacreditáveis, tinham, sabe, dados de localização. Isso foi em junho. E, sabe, a CIA tem jogado um jogo de longo prazo aqui, recrutando por décadas. Essas organizações estudantis que vemos são todas controladas pela CIA. Elas seguem as ordens do seu mestre. E a CIA os tem nas ruas agora, o que é um sinal de que é hora de pôr isso em movimento. Também ouvimos que o Exército de Libertação Baluch, os curdos e outros se uniram e criaram uma frente militar, outra fase que se esperaria ver se a CIA dizia, estamos prontos, porque acredita que os militares podem matar Khomeini, matar o presidente, eliminar o regime várias camadas para dentro, desestabilizar os mecanismos de segurança e criar uma janela de oportunidade para os estudantes causarem caos suficiente para que essas facções armadas entrem e tomem o poder. Esse é o plano da CIA. Então, há um par de pessoas falando com o presidente agora. Acredito que o Raising Cane, o presidente do Estado-Maior Conjunto, que reflete a posição militar, está dizendo não temos certeza sobre isso. Mas também tem o diretor da CIA dizendo que agora seus rapazes dizem que estamos prontos para ir. E Tulsi Gabbard e J.D. Vance estão aconselhando a contenção. Tulsi Gabbard também foi quem disse antes que
não tem um programa de armas nucleares, eu não me importo com o que ela diz, então ela aconselha a contenção porque provavelmente está bem informada sobre os fatos reais no terreno no Irã, que o regime não é tão fraco quanto a CIA acha, etc. E J.D. Vance é um político mais astuto que o presidente, que entende o quanto seria politicamente devastador para ele entrar numa guerra por escolha. Não há nenhuma razão legítima de segurança nacional para irmos à guerra com o Irã. Absolutamente nenhuma. Eles não têm um programa de armas nucleares. Olha, eles estão dispostos agora mesmo a fechar um acordo que seria o sonho de qualquer administração presidencial, sabe, diluir o urânio enriquecido a 60%, enviar a maior parte para fora do país, diluir o restante, inspeções, tudo isso. Isso seria uma vitória, seria uma baita vitória política. Mas o presidente tem ouvido o Lindsey Graham e outros. E está indo com tudo. O modelo israelense de vitória, que é a mudança de regime, derrubar o regime iraniano, uma oportunidade única na vida. J.D. Vance é esperto o suficiente para saber que isso provavelmente seria a morte política de ambos. Por isso ele aconselha contra. Aqui o presidente basicamente dizendo, eu não me importo com o que Tulsi Gabbard diz, corte número 6. As pessoas sempre disseram que você não acha que o Irã deva poder ter uma arma nuclear, mas quão perto você acha, pessoalmente, que eles estavam de conseguir uma? Porque Tulsi Gabbard testemunhou em março que a comunidade de inteligência disse que o Irã não estava construindo uma arma nuclear. A comunidade de inteligência continua avaliando que o Irã não está construindo uma arma nuclear. E o líder supremo Khamenei não autorizou o programa de armas nucleares que ele suspendeu em 2003. Eu não me importo com o que você disse, acho que eles estavam muito perto de ter uma. Então ela dá um comentário moderado, baseado em dados brutos sob juramento, e ele descarta dizendo, eu não me importo com o que ela diz. Isso se deve a quê? A pressão sionista sobre ele? Israel. Lembre-se, ele saiu do JCPOA depois de receber um briefing de Benjamin Netanyahu com base em supostas novas informações de inteligência. E a comunidade de inteligência dele estava dizendo o mesmo que eu teria dito a ele. Chefe, isso é porcaria reciclada. Já vimos isso antes. Os documentos que eles dizem ter tirado daquela instalação, que seriam novos e condenatórios, eles tentaram nos vender isso em 2004 e 2009. Sabemos que é uma mentira. Sabemos que são falsificações. É isso que a comunidade de inteligência está dizendo. Mas ele recebeu Benjamin Netanyahu na Casa Branca e ele veio dizendo que os iranianos estavam trapaceando. Estamos saindo do acordo. Então, o que acontece agora é que ele está recebendo briefings dos israelenses e acreditando neles. Aqui está o chefe do Quincy Institute. Eu sei que você conhece essas pessoas que argumentam que Trump está sendo enganado. Exatamente o que você vem dizendo. Número 5, Chris. Os israelenses venderam a Trump uma narrativa que pinta o Irã como muito, muito mais fraco do que realmente é, e como resultado ele está adotando ideias maximalistas, posições de capitulação que são simplesmente irreais, dado o real equilíbrio de poder. Os iranianos, sem dúvida, estão mais fracos do que há 2 anos, mas não tão fracos quanto os israelenses vêm dizendo a Trump. E, como resultado, ele está confuso, frustrado por eles ainda não terem capitulado, mas a capitulação simplesmente não está nos planos porque eles não são tão fracos quanto Trump acredita. A menos que isso seja corrigido, mesmo se os iranianos apresentarem uma proposta muito favorável e extremamente atraente para os EUA, Trump pode ainda dizer não, porque está sob a falsa crença de que pode conseguir algo ainda melhor. Você concorda? Concordo com o Mus. Quero dizer, sabe, como Parsi costuma dizer, apesar de ser contra Trump, ele é alguém que tem contas ideológicas a ajustar com o regime iraniano. Às vezes, o discurso dele fica meio confuso, mas o fato é que Trump está sendo enganado, está sob influência dos israelenses. Não há dúvida disso. Uau! E, claro, o próprio Trump, a gente viu isso, assim como pouco antes de entrarmos, o Chris mostrou o trecho em que Trump detona quem sempre quer nos levar para a guerra. Igualmente importante, restabelecer a apreensão de verbas nos dará uma ferramenta crucial para obliterar o Deep State, tornar o pântano e deixar os belicistas sem recursos, essas pessoas que querem guerras por toda parte, matando. Eles adoram matar.
e tirar os globalistas do nosso governo. Vamos tirar os belicistas e os globalistas do nosso governo. Isso foi antes, agora é diferente. Como você acha que seria um ataque? Ele não pode fazer um entra e sai no estilo Maduro em poucas horas. Não sei qual seria o objetivo dele. O que ele vai fazer? Sequestrar um homem de 86 anos da cama às 2 da manhã. Não, o objetivo é decapitar o regime, matar golos ou fazê-los fugir. Mas outro objetivo é suprimir a capacidade do Irã de lançar mísseis contra Israel e bases americanas. Acho que, sabe, a Força Aérea e a Marinha dos EUA planejaram uma campanha aérea estratégica cujo objetivo principal, no início, será impedir que os mísseis iranianos sejam lançados. Acho que provavelmente farão isso em conjunto com as forças de operações especiais. Vimos isso no Iraque, quando as nossas equipes estavam no terreno trabalhando em conjunto com a Força Aérea no oeste do Iraque. Imagino que algo assim possa acontecer de novo, porque precisam garantir que não ocorram lançamentos em massa. Vão surgir lançamentos em massa, mas é para isso que serve a defesa aérea reforçada. Uma das razões pelas quais o sistema de defesa aérea falhou é que foi sobrecarregado. Os iranianos inundaram o sistema com mísseis baratos, tudo foi lançado, saturou os radares, que ficaram confusos, e aí os mísseis mais perigosos passaram. Mas se tudo o que houver for nesses mísseis baratos, o sistema de defesa aérea deve conseguir ajustar e abater, sabe, a maioria, se não todos, desses mísseis. O objetivo é impedir que os mísseis atinjam os alvos enquanto decapitam o regime, suprimem as forças de segurança e ganham tempo para que as manifestações incendeiem as cidades iranianas e grupos paramilitares entrem para desafiar as autoridades e tomar o controle. Isso provavelmente vai te incomodar, mas esse é o tipo de pressão dos sionistas americanos que pesa sobre Trump. Chris Corto, o número 4, não se trata de um acordo de negociação, de diplomacia ou de deixar isso se desenrolar. Os nazistas e islamistas nos disseram o que vão fazer e eles acreditam que isso é ordenado por Deus. Você acha que assinar um acordo vai impedir alguma coisa? Você acha que eles vão cumprir o acordo? A questão não é se negociamos, a pergunta é por que negociamos. A pergunta é por que achamos que algum acordo vai manter essas pessoas sob controle. Não vai. O problema não são as negociações. O problema não é que eles não aceitem isto ou aquilo, ou que possamos conseguir o melhor acordo da história. O problema são eles. O Ocidente precisa entender com o que estamos lidando. Há 47 anos, não sei o que vai ser preciso, mas precisamos compreender com o que estamos lidando. Aquele regime precisa ser eliminado. Sempre acho divertido quando velhos calvos e gordos que nunca estiveram nas Forças Armadas falam como durões prontos para liderar a carga, sabe, o Sr. Levine não tem credibilidade aqui. A outra questão é, fico meio curioso dele falar dos iranianos alegando um mandato divino, quando ele literalmente representa o grande Israel, que supostamente, segundo Mike Huckabee, também seria um mandato de Deus. É ridículo. Isso prova que o lobby pró-Israel é muito influente e está pressionando bastante Donald Trump. Vou tocar o trecho do Tucker Carlson e do Mike Huckabee, porque Alistair Crook e Larry Johnson dizem que isso causou um alvoroço no Oriente Médio. Queria ouvir sua opinião sobre isso. Chris Corte, número 2, sionismo cristão. Quero voltar a isso, porque foi por onde começamos. Não vou deixar passar. Você já disse 3 vezes que Deus deu essa terra a esse povo. Então, é totalmente justo perguntar de que terra você está falando, porque eu acabei de ler Gênesis 15, como já li muitas vezes, e essa terra, se não me engano, vai do Nilo ao Eufrates, ou seja, basicamente todo o Oriente Médio. Então, Deus deu essa terra ao seu povo, os judeus, ou não deu? Você está dizendo que deu.
O que isso significa? Israel tem direito a essa terra, já que você recorre ao Gênesis. Você está dizendo que esse é o título de propriedade original. Seria aceitável que eles tomassem tudo. Qual é a reação no Oriente Médio ao embaixador do ZEUA em Israel? Por mais falha que seja, dizer que seria aceitável que eles tomassem tudo. Não, quero dizer, já perdi a conta, cerca de 14 países já condenaram a declaração e pediram esclarecimentos a Donald Trump. Mas lembre-se, Huckabee não foi o primeiro. Tucker Carlson fez o Ted Cruz praticamente dizer que ele concorreu ao Senado por causa da Bíblia de Israel, que sua primeira lealdade é a Israel. Dan Bongino, qual é a sua prioridade número 1? Senhor Bongino, tornar disse, vice-diretor do FBI. A segurança de Israel, meu Deus, isso está por toda parte. As pessoas têm medo de dizer qualquer coisa diferente por causa das consequências políticas. O seu instinto diz, quando Trump vai atacar, quer dizer, ele tem problema com a Lua, pelo que eu entendi, eu não sabia que a Lua tinha papel nisso. Isso é antiquado. Quando se faz ataque surpresa, parece essa fase da Lua. Mas, nos dias de hoje, sabe, quando a batalha começa, ela começa, não importa onde a Lua esteja, e vai ser mais sobre guerra eletrônica, derrubar olhos eletrônicos e visuais. Então, acho que há muita pressão logística sobre o presidente agora para apertar o gatilho em uma semana mais ou menos, talvez hoje à noite, mas também acho que os militares estão reforçando o ponto de que, chefe, não podemos garantir uma vitória aqui, e nenhum presidente quer que o chefe do Estado, o K-Maior Conjunto, diga não podemos garantir a vitória e depois dar a ordem e enfrentar uma derrota. Então, há política de alto nível em jogo aqui. E agora, se os militares mantiverem essa pressão, e espero e rezo para que mantenham, não acho que ele vai atacar. Mas se a CIA, Israel, Mark Levine, Lindsey Graham e todo mundo convencerem Donald Trump, ele pode. Quer dizer, o perigo com Donald Trump é que ele é praticamente aquilo que a última pessoa que o informou lhe disse. Ele não é um grande pensador, ele é um homem muito inseguro. E, veja, agora ele se colocou numa situação política muito, muito difícil. E isso exige um tipo de coragem que Donald Trump simplesmente não tem. Ele não é um homem corajoso. E, veja, tomar essa decisão exige muita coragem. E, nesse caso, fico feliz porque torço para que ele escolha a saída de covarde, ou seja, que não entre em guerra. Mas vamos ver, porque Israel tem feito muita pressão sobre eles. Lindsey Graham pressionou bastante e conseguiu muitas promessas. De qualquer jeito, haverá um custo político a pagar. Cabe ao presidente decidir onde quer arcar com a punição. Scott Ritter, muito obrigado, meu caro. Muito obrigado. Se ele atacar, queremos falar com você na hora. Caso contrário, nos vemos na semana que vem. Tudo de bom. Certo. Muito obrigado. Amanhã, às 8 da manhã, o embaixador Chas Freeman. Às 9 da manhã, o professor John Mearsheimer. Às 14, a Matt Ho. Às 15, Coronel Karen Kwiatkowski. Chas Napolitano no Judging Freedom.